Assista agora. Jornal Cidade Livre. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um programa Cidade Livre. Hoje estou eu aqui em dose dupla, ao meio-dia no Telescópio e agora às 18 horas no Cidade Livre. Mas porque o meu amigo Gurgel, aconteceu um problema com ele, o carro dele quebrou lá na Raposo Tavares. Para você, Itapetiningano, que está nos assistindo no celular, aí passar na Raposo Tavares, próxima a Sarapuí, aí dá uma força para o Gustavo Gurgel lá e ajude a arrumar o seu carro. Recebo hoje aqui no nosso programa 2 ilustres convidados, como diz o âncora desse programa. Ângelo Riquetti, que eu não posso mais chamar de seu Ângelo, né? Isso é melhor chamar de Ângelo, né? É mais informal. Boa noite Itapetininga. E o professor Giovanni. Professor Giovanni, bem-vindo mais uma vez aos nossos estúdios para discutir sobre política. Opa, agradeço sempre a oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo programa aí. Boa noite para todo mundo. Sem mais delongas, como dando continuidade às palavras do Gustavo Gurgel aqui no programa, vamos às principais notícias do Brasil. Estamos aguardando também o Fábio Sacco, o advogado Fábio Sacco, que deve estar preso aí no trânsito de Itapetininga, mas já está chegando para compor essa mesa aqui. Deixa eu arrumar minha camisa aqui, que está toda desarrumada e ninguém fala nada para mim. Vamos lá. Ministro diz querer quebrar tabu sobre contratação de médicos estrangeiros. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta sexta-feira, 24 de maio, no Recife, que enfrentará o debate com a categoria dos médicos no país, para quebrar um tabu em relação à contratação de médicos estrangeiros. Padilha quer colocar em prática um plano de atração de médicos formados em outros países para suprir de forma emergencial a falta de profissionais em áreas carentes e distantes do Brasil. Vou começar perguntando para o Giovanni aqui. Giovanni, temos uma carência hoje de médicos no Brasil? Olha, eu, particularmente acredito que não. Tá? O que nós temos aí é realmente uma defasagem muito grande do que esse profissional quer ganhar com o que é pago. E a medida que está sendo adotada assim, pelo nosso governo é uma medida paliativa, ou seja, eu vou buscar alguém de fora que não tem a oportunidade de estar trabalhando aqui no nosso país, não teria anteriormente, e agora ele está tendo essa oportunidade, mas a um custo baixo. Isso me remonta assim, aos tempos antigos, meio escravidão, né? Trazer gente de fora para um preço barato. Isso é uma medida que eu repudio. Eu acho que nós temos que valorizar os nossos profissionais. Eles existem, né? A gente tem que valorizar eles. E, infelizmente, ou por conta de orçamento, ou por conta de ideologia, não está sendo feito. Então, eu acredito nisso. Senhor Ângelo, está faltando médico hoje no Brasil? Nós precisamos importar esse tipo de mão de obra? O que está acontecendo aí? Pode ser que até tenha mesmo médico suficiente para o Brasil todo. Mas a questão toda é que o médico ele gasta muito para se formar, né? Então depois ele precisa recuperar
através de um ganho acima da média do brasileiro, vamos dizer isso. E aí surge um problema. O médico, numa cidade grande ou numa cidade até como Itapetininga, ele tem condições de manter clínica, vai ter clientela e tudo mais. Mas quando se trata de outras cidades, principalmente no interior do Brasil, ele não vai ter, ele vai ter só aquele ganho que ele for contratado pela prefeitura local e assim por diante. Então é difícil mesmo alocar esses médicos para esses lugares com a renda mais baixa, a renda geral da cidade mais baixa. Por outro lado, eu não sei, né, se o médico que vier de Cuba também vai aceitar essa situação, porque lá eles têm todo um modo de viver social diferente daqui, né? Giovanni, por exemplo, a cidade de São Paulo, a capital São Paulo, só ali concentra-se mais médicos, por exemplo, que todo o estado do Acre. Tem alguma coisa errada aí? Não, é o mundo capitalista, né? Foi assim brilhante a colocação, né? Realmente, hoje o médico, para se formar com qualidade, ele despende uma quantia exagerada. Não é todo mundo que consegue. Você vê a quantidade de alunos, é o curso que mais tem de demanda, principalmente nas universidades públicas, que de pública só não paga a prestação, mas de resto, para ele se manter com livros e outras coisas, é muito custoso. E São Paulo é aquilo lá, ele tem uma demanda muito grande. A renda per capita em São Paulo é maior. Então, ele está ali fazendo o trabalho que ele tem que fazer dentro de um hospital, dentro de uma rede pública, mas tem o seu consultório paralelo. E esse consultório, as consultas não são baratas, não é para o público de classe média baixa, é média alta e olha lá, né? A gente se depara muito, né? Quem não tem convênio médico se depara muito com essa situação. Então, você vai em alguns consultórios, eu tenho um convênio médico, então você vai nos consultórios lá para ver, você vê que o nível do consultório, se eu tivesse que pagar, não teria condições de frequentar. Então, e São Paulo tem esse público-alvo. Diferentemente do Acre, de outras regiões, que não pode ter o público-alvo, mas é mínimo. Então, ele não vai investir nisso. Ele não tem como manter essa dupla jornada, né? Ora atendendo a população carente dentro de um hospital e ora atendendo no seu consultório particular. Ele não vai ter essa demanda. Seu Ângelo, por exemplo, o salário médio, aí vou chutar o número aproximado das notícias que eu li, de um médico na cidade de São Paulo, está em torno de 12, 10 mil reais. E, por exemplo, para você ser um médico em Poranga, que é uma cidade vizinha, próxima a nós, inclusive, o salário é 8 mil reais. Eu queria perguntar para o senhor, os médicos compensam ficar em São Paulo com um custo de vida mais elevado, né? Do que vir para uma cidade do interior e ganhar menos, mas gastar menos também? Então, tudo isso aí depende de uma boa propaganda, vamos dizer assim, né? Era preciso que as prefeituras municipais dissessem, nós garantimos 8 mil ao mês, né? E, mesmo assim, eles ainda precisam ter cidades grandes, por causa a medicina ela não para, né? A tecnologia não para, então ele precisa sempre se aperfeiçoar, ele tem outros gastos, tem que ir nesses eventos nacionais e internacionais. Então, não é só a questão do ganho em si, né? Mas é essa questão também que ele precisa sempre se atualizar, é um custo muito grande para eles, né? Para os médicos. Por outro lado, o que é importante, eu já disse outras vezes também, o importante é não ficar doente, ou seja, é ter uma saúde sempre garantida, e os médicos podem fazer isso junto com os demais profissionais. Uma saúde garantida. O que é saúde garantida? É uma boa alimentação, é um bom tratamento, é um dentista e assim por diante. Eu até trouxe um jornalzinho para você do Bem-Estar, né? Está aqui, ó, a produção, Jornal Bem-Estar do nosso amigo Vinícius Leonerti. Um abraço para o Vinícius aí. Isso. Ó. Aí, agora está dando close aqui. Obrigado. Então, nesse jornal, por exemplo, que é muito mais que o jornal, né, uma prestação de serviço maravilhosa, o que ocorre? As pessoas têm garantido uma saúde de qualidade, que é o importante, essa saúde de qualidade, porque se fica doente, fica mesmo muito cara, e realmente a medicina é algo caro nos moldes que nós fazemos aqui no Ocidente, né? Então, não basta só o médico em si, é preciso também todos os equipamentos que ele agora, o médico é o médico de diagnósticos, né? Ele precisa de equipamentos caríssimos. Eu não sei se as pequenas prefeituras terão condições, né, de garantir todos os suprimentos e, além disso, todo o maquinário que o médico precisa atualmente.
Giovanni, critica-se muito os médicos chamando a profissão da medicina como a profissão capitalista. Você e o seu Ângelo citaram do alto custo para se fazer uma faculdade de medicina. E eu pergunto, começando por você, se o curso de medicina hoje é voltado apenas para as elites e o quanto isso é prejudicial ou não para o Brasil? Olha, eu acho o seguinte, eu não tenho conhecimento assim para poder opinar a fundo. Eu só acho que os nossos governantes deveriam, assim como fizeram a preocupação toda com as cotas para as classes menos favorecidas, deveriam também se atentar para esse fato, não só com o curso em si, mas com o que suporta. Porque ele tem equipamentos, ele tem livros, ele tem que fazer vários estágios para se aperfeiçoar, para poder se destacar. Então, quando chega nesse ponto, realmente é custoso. E se a gente for tomar por base que nós temos aí várias universidades públicas, para você entrar nela, você tem que estudar muito, porque a demanda é muito grande. Então, você antes já tem que fazer os seus cursinhos. E os cursinhos de medicina que preparam para a medicina não são baratos. Então, a classe baixa também não tem acesso a esse, enfim, essa profissão. A esse cursinho para poder ingressar na faculdade. Então, já é um ponto contra. E se você for pegar os classificados, estou generalizando que deve ter suas exceções, mas eu garanto a você que 80% é tudo classe alta. Porque eles têm mais condições de montar seu aprendizado, seu conhecimento para poder disputar essa vaga. E nas faculdades públicas. Então, eu acho que a condição da faculdade pública não deveria ser só o nível de conhecimento, mas também o nível social. Se é pública, ela é focada para uma classe ela tem que ter cotas para esse pessoal. Já que a gente está querendo favorecer, eu não sou muito a favor de cotas, mas eu acho que dentro dessa linha de raciocínio, acho que deveria ter cotas também para quem não tem recursos financeiros para poder competir em pé de igualdade. E isso é um ciclo, né? Cada vez mais são só essas pessoas que vão tomar a frente. E aí, é lógico, vem de família, a pessoa investiu, ela vai buscar o retorno. Isso é natural. Lembrando, né, que o nosso programa é transmitido ao vivo pelo site tvitap.com.br. Repetindo, tvitap.com.br. É isso mesmo, seu Ângelo, que o Giovanni falou? O senhor concorda? Onde o senhor discorda? Concordo em parte, né? Porque não adianta só também as nossas faculdades de medicina colocar esse tipo de médico, né, de profissional que vai cuidar da doença, né? Era preciso também que as próprias faculdades de medicina procurassem incentivar mais o médico de família, a formação do médico de família. E o sistema de saúde, o SUS, ele é muito bem organizado. Não sei se na realidade isso funciona no Brasil todo, mas o médico de família pode garantir a saúde da família, ele pode orientar bastante que alimentos devem ser, quais os alimentos que as pessoas devem cuidar, como tratar dos dentes, como ter um psicólogo do lado e tudo mais. Saneamento básico. Saneamento básico, prioridade, né, absoluta mesmo na questão de saúde. Agora, o médico de família pode encaminhar para centros maiores as pessoas que têm uma doença mais específica, né? E assim por diante, através desse sistema, seria bem provável que nós teríamos uma medicina melhor aqui no Brasil. Só queria pegar um gancho. Eu acho o seguinte, Tudo bom? Eu acho que nós não temos, assim, um foco grande na medicina preventiva, né? A gente está sempre correndo atrás do rabo, né? A gente está sempre tentando curar os já doentes. E o médico da família, que é um conceito que existia há muito tempo atrás, e eu acredito por questões econômicas deixou de existir, ele deve sim retornar, porque é a medicina preventiva. Gasta-se menos prevenindo a doença do que tratando dela. Isso já é um jargão popular já. E em todos os sentidos, não só na medicina, como na segurança, como, enfim... Essa é igual o nosso policiamento, né, de trânsito principalmente. Ele não é preventivo, ele é punitivo. Eu acho que a medicina também ela deveria ser mais preventiva e, obviamente, quando não tiver situação, ela tem que tratar do problema. Mas se ela fosse mais preventiva, eu acho que a gente teria menos gastos com a doença, enfim, no seu final, talvez, né? Deixa eu aqui cumprimentar o nosso
convidado que chegou, o Fábio Saco, aí, que estava preso no trânsito de Itapetininga. Pois é, tá bravo o trânsito, viu? Tá difícil. Todo o pessoal, né, o programa é 6 horas, todo mundo fala, vou chegar em cima da hora por causa do trânsito. Tá difícil o trânsito. Tá difícil, eu tinha que ficar no escritório e para sair do centro foi complicado. Peço desculpa e boa noite a todos aí da mesa. Boa noite. Boa noite, Fábio. Telespectadores, internautas, etc. Imagina, estamos aqui discutindo sobre médicos, né? O governo está trazendo médicos de fora e esse é o que estamos discutindo. Eu já vou colocar você na fogueira aqui, Fábio. Queria perguntar para você sobre esse assunto. E os médicos estão meio contra, né? Parece que eles estão meio contra a vinda dos médicos de outros países, principalmente os cubanos. Por que esse bairrismo aí? Mas o instinto de sobrevivência até é compreensível, né? Ninguém quer que tenham mais profissionais para competir consigo, né, do que já existe, vamos dizer assim. Né? Mas eu acho que essa questão de trazer de fora, o governo, na verdade, em todas as suas esferas, né, ele desrespeita o piso do médico. Né? O piso do médico é muito caro, é desproporcional às outras profissões. Se você for ver, o salário base definido ou por lei, ou por convenção coletiva, por dissídio, ou qualquer outro instrumento coletivo, pelos sindicatos, acaba sendo um piso que, se não me engano, por exemplo, na nossa região aqui em Itapetininga, se eu não estou enganado, acho que é em torno de 18 mil reais. Se eu tiver, alguém me corrija, por favor, mas é em torno disso, 18 mil reais. Quer dizer, como que se paga isso? É hipocrisia dizer que paga. O que acontece é que se negocia muito com médicos, gestores de saúde, inclusive por isso que se recomenda que nunca sejam médicos os chefes diretos, nem aquelas pessoas que são gestores da saúde. Por quê? Para que o corporativismo não impere e se possa negociar. Então, quem disser ao contrário é mentira, porque negocia-se muito, médicos negocia-se meio que livremente, sem respeitar esse piso. Tem que estar bom para os dois. Muitas vezes, para estar bom para os dois, para o empregador e para o empregado médico, tem que se flexibilizar na rigidez em aplicar horário de trabalho, jornada de trabalho. Por isso que a gente vê tantas denúncias na televisão de que médicos estão cumprindo menos do que a carga horária por conta disso. É porque negocia-se com o médico, né, para que ele fique por um preço de, às vezes, de 4, 5 mil reais, muito menos do que esse piso. Ele vai querer trabalhar 2, 3 horas no máximo. Então, é por isso que a gente precisa regulamentar isso, então? Precisa regulamentar. E aí o governo faz o quê? Eu trago mais gente de fora que eu começo a nivelar isso por baixo. O governo é diretamente interessado. Ele esquece das repercussões na vida privada que isso vai ter também, na qualidade da medicina em si como um todo. Ele faz isso muito mais pensando em resolver a situação dele, governo, que precisa sempre estar gerindo a saúde pública. Então, ele sempre tem essa obrigação constitucional. Então, ele acaba sendo o principal interessado em colocar médico de fora aqui. E tem, né? Itapetininga, por exemplo, tem bastante médico de fora. Maravilha. Vamos aqui à nossa próxima notícia de hoje. Suspensão de editais para produtores negros é ação racista, diz Marta Suplicy. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, disse hoje que a pasta está indignada com a decisão da Justiça que determinou a suspensão dos editais criados para produtores negros. A impugnação se deu a partir de uma ação popular apresentada pelo procurador aposentado do estado do Maranhão, Pedro Leonel Pinto Carvalho, e foi sentenciada pelo juiz federal José Carlos Vale Madeira. Os 4 editais suspensos foi um de 2012, outro de 2013, está aqui falando na matéria e tal, e termina assim que foram feitos em parcerias de políticas da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, junto com o Ministério da Cultura. O senhor acompanhou esse caso aí, seu Ângelo? Sim, eu tenho tido algumas informações, né, a respeito desse assunto. Eu acho interessante porque o primeiro assunto que você trouxe na baila é a questão de reserva de mercado, né? Os profissionais precisam garantir isso. Eu acompanhei Itapetininga quando nós montamos aqui um serviço de assistência às pessoas drogadas ou com problemas mentais e tudo mais, onde haveria um pequeno hospital de retaguarda, pequeno mesmo, né? Menos de 50 leitos, para que esses doentes fossem tratados em meio aberto, inclusive com a sociedade e tudo mais. Para isso precisaria de muito mais psiquiatras. A reação dos pouquíssimos psiquiatras que tinha aqui em Itapetininga foi violenta. Porque eles disseram, agora a gente já tem tão pouco cliente, você vem mais psiquiatras,
vai acontecer isso também, né, de precisar de angariar mais clientes, e daí não dá para todo mundo. Isso também ocorre em relação à contabilidade, aos contabilistas, né? Então, a reserva de mercado, em cidades de média população como a nossa, ou pior ainda, nas cidades com menos população ainda, dificulta tudo. Agora, esta questão aqui da Marta, também da questão da cultura e dos negros em relação à cultura, é também essa questão de reserva de mercado. Ou seja, de uma certa maneira, você tem um problema. A legislação, a burocracia, trata os diferentes de modo igual, né? E trata os iguais de modo diferente. Então, o que ocorre? Não dá também para seguir que haja assim uma democracia em relação a tudo. Como a gente está falando em políticas compensatórias, como você já citou também, precisa, então, dar uma garantia diferenciada para aqueles grupos sociais que têm menos condições de mostrar sua arte. E, para isso, ela faz reserva de mercado. Concorda, professor? Ó, eu acho que a ação de momento, ela tem essa visão, obviamente, de tentar garantir aos menos favorecidos a condição de igualdade. Eu acho que o problema vai muito além, né? Eu acho que a gente, como brasileiro, eu acho que a gente deveria lutar por uma igualdade social. Mas, por mais que a gente fale, eu acho que o tempo está correndo e ninguém pode ficar esperando essa 20, 30, 40 anos para que a gente consiga chegar num patamar de igualdade, porque daqui a 20, 30, 40 anos nós já acabamos com um monte de gente que não teve a oportunidade que está aí. Essas brigas, eu acredito, são assim, sempre políticas, né? Os políticos, eles querem ficar em evidência e acabam discutindo sem ir a fundo, sem prestar atenção no contexto da lei ou, enfim, do edital, do projeto. Então, eu acho assim, acho que, na verdade, isso é muito barulho para poder aparecer na televisão. Por conta desses políticos. Barulho da Marta ou barulho da Marta? Eu acho o seguinte, eu tenho assim uma afinidade, eu tenho um carinho pelo PT, enfim, mas eu tenho assim, ao longo do tempo, ficado bastante constrangido às vezes, né? E decepcionado com algumas ações. Marta é uma defensora, das exclusões, vamos colocar assim, né? E ela vai pegar tudo que for, que o nome estiver contra, e sem buscar o fundo, e já sair contestando, e sair brigando, e mostrar que ela é defensora, levanta as bandeiras. Eu acho que não é bem por aí. A gente tem que analisar a fundo, né? São todos os casos. Se você pegar o MST, que é o Movimento Sem Terra, ou todos esses processos que existem para desapropriação, para poder colocar da terra quem necessita, uns são contra, outros são a favor, mas ninguém vai a fundo. E a gente precisa. A gente precisa colocar essas pessoas para poder trabalhar. Agora, o processo está todo emperrado porque as pessoas ficam defendendo e essa defesa não tem, assim, o objetivo claro de defender essas pessoas, assim, se valorizar, se colocar na mídia, se prestar a essa coisa. Eu acho assim que, infelizmente, eu acho que ela foi infeliz, praticamente. Fábio? Eu tenho uma opinião já mais polêmica sobre o assunto, já tive várias, né, na verdade, opiniões, já analisei de várias maneiras diferentes, mas a experiência como secretário de Cultura, você acaba vendo que o tratamento desigual ao desigual que o senhor falou aqui, na verdade, quando o governo adota qualquer tipo de regalia, entre aspas, vamos dizer assim, qualquer tipo de acesso, mas está tentando pagar uma dívida, né? Lá de trás, que alguns tiveram culpa, vamos dizer assim, né? Está tentando equilibrar essa dívida que todos nós sabemos que tem, né? Então, eu vejo como saudável, assim, na verdade, simpatizo com a notícia. Por exemplo, né, nesse caso a Marta, ela citou, né, no caso da Lei Rouanet, eles fizeram um estudo, eles fizeram uma análise e não foi feito nenhum trabalho voltado a questões afrodescendentes. Então, segundo ela, né, segundo o Ministério da Cultura, por isso que eles fizeram, por isso que eles cederam um outro edital para que se possa investir em trabalhos, em produções audiovisuais voltadas à questão afrodescendentes. Falta esse material no mercado? O senhor que é fã, o senhor que assiste bastante filmes, bastante documentários? Eu falei para ele me chamar assim hoje, né? De fato, o que existe também, vamos dizer assim, é ao lado das organizações das pessoas de cor. Elas são muito fortes, elas conseguem mesmo as coisas que
precisam acontecer, né? O problema todo é pouco dinheiro para muita coisa. Acho que a nossa questão no Brasil é sempre isso, né? Não há dinheiro suficiente, né, para nós mostrarmos toda a nossa diversidade, a nossa riqueza artística, cultural e assim por diante. Há sempre que se escolher, mesmo que tenha 2 ou 3 projetos, por exemplo, de 2, 3 pessoas de cor, um deles só que vai poder ser premiado, vamos dizer assim por diante. Então, nossa dificuldade é como conseguir mais dinheiro e usar muito bem esse dinheiro para que tudo isso dê certo. Acho que essa é uma questão central. Maravilha, vamos à nossa próxima notícia aqui. Segurança pública é tratada como guerra no Brasil, diz integrante da OAB. Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Vade Damos, é assim, Fábio, que fala? Não sei. Classificou como guerra o modelo de segurança pública adotado no país, ao comentar os resultados do relatório da Anistia Internacional sobre a atual atuação da polícia no país. Divulgado ontem, dia 22, o relatório do Estado de Direitos Humanos no Mundo aponta que a polícia brasileira utiliza métodos repressivos e discriminatórios no combate ao crime, como prática de tortura, desaparecimentos e execuções sumárias. A Anistia Internacional avaliou as condições e o respeito aos direitos humanos em 159 países em 2012. Fábio, você que é da área do direito aí, o que você vê aí? Que análise que você faz da polícia brasileira? Você concorda com a matéria aqui? Concordo, porque todo mundo sabe que existe, mas eu acho que a gente tem que ainda ser otimista, ainda lutar por uma polícia melhor e acreditar que esse diagnóstico ruim ainda faz parte de um processo de evolução, né? Enquanto nós estamos evoluindo, é que é a minha preocupação, porque eu acho que muito pouco, né? Se for pensar da época aí do militarismo aí para cá. Mas tem que se pensar que o mundo tem que conspirar para evoluir, né? A cada dia que passa a gente vê mais gente denunciando, mais coisas sendo descoberta e, enfim, o crime está sendo combatido e quando acontece isso não deixa de ser crime, né? Então eu acho que tem que pensar assim, tá? É lastimável a notícia, mas tem que se acreditar que pode se evoluir. A polícia paulista, por exemplo, é uma polícia que tem muito potencial para melhorar, né? Tem muita coisa. Eu acho que esse continuismo do PSDB atrapalha um pouco, não ter uma nova gestão, sabe, nos principais células aí que o governo do estado controla, seja a segurança pública, seja outros assuntos, a educação principalmente. Eu acho que precisava oxigenar, sim, para que outras pessoas adotassem perfis diferentes de administração, né? Falando da Polícia Paulista em específico, que a gente acompanha mais, né? A carioca parece que tem uma tendência a ser mais corrupta do que as outras, e cada uma tem a sua característica, né? Professor, a polícia ainda utiliza métodos repressivos e discriminatórios, como diz aqui a matéria? A gente vê isso, não adianta a gente querer esconder, né? Isso é evidente, né? Eu acho que junta uma série de fatores aí para que eles adotem esse sistema. Não acredito que, assim, deve existir sim uma cumplicidade entre governo, enfim, para que as coisas se adotem dessa forma. E vejo com muita preocupação essa medida que o nosso governador adotou agora de bonificar equipes, não individual, para diminuir o crime, né? Eu vejo com bastante preocupação. Não sei como isso vai repercutir, mas me parece assim, bom, se eu matar mais, eu vou ganhar mais. E eu tenho essa preocupação, porque a polícia chegou a um certo ponto que alguns, não são todos, estou generalizando, lógico, eles não têm muito limite para as coisas, né? A gente ouve muitos casos que matou aqui, jogou para lá, a Rede Globo transmitiu recentemente uma ação da polícia nesse sentido, então ficou assim, uma terra de ninguém. E isso preocupa bastante. Eu estava em São Paulo agora, na quarta-feira, liguei o rádio e vi que numa avenida chamada Giovanni Gronchi, lá na região do Morumbi, todo dia de manhã existe lá um assalto. E eles tiveram a pachorra de fazer um arrastão na avenida. Quem conhece a avenida é grande. Eles atravessaram um carro na avenida e fizeram um arrastão. E ali eles correm para aquelas favelas que tem na região. E a polícia está ali próximo, 50 metros, 100 metros. A polícia está
assim, de mãos atadas, não está conseguindo fazer seu trabalho. Eu acho que tem que ter algum projeto de melhoria dessa polícia. Mais uma vez falando, eu acho que a gente está tratando do mal. É igual nós estamos falando aqui da medicina, né? Está tratando do mal. Eu acho que a gente devia pensar, e aqui eu defendo o meu lado como professor, eu acho que a gente deveria investir mais na qualificação dessas pessoas para que elas busquem a sua colocação dentro do mercado de trabalho, o seu lugar. Porque sem isso a gente vai estar cada vez mais criando marginais. Senhor Ângelo, para a gente fechar esse bloco aqui, mesmo com esses dados, né, hoje falando aí da violência, da polícia, o Estado de São Paulo, hoje, segundo o jornal Folha de São Paulo, afirma que o número de homicídios em São Paulo aumentou nos últimos 3 meses, né? Aí eu pergunto para o senhor, a polícia, ela é opressora ou a polícia ela não consegue reprimir o crime e ela acaba matando essas pessoas? Também a polícia contribui para esse aumento no índice de homicídios no nosso estado? Eu vou colocar 2 questões, vamos dizer, que são anteriores, mas que sustentam, que dão base, né, a essa nossa conversa aqui. Uma delas é que nós estamos vindo de uma cultura de violência implementada pela dito golpe de Estado, né, dito 64, que realmente colocou para sempre na nossa cultura interior de cada um de nós essa questão da violência. Quer dizer, você tem 2 formas de violência. Você tem a violência do crime organizado, de um lado, e de outro lado você tem a violência do próprio Estado. Quer dizer, o Estado ele teria que ter em seu controle a questão desse controle a respeito do uso da violência. Mas ele precisa dividir isso, embora não queira, com os grupos organizados que praticam os crimes continuamente e assim por diante. E que dá uma grande retaguarda para as pessoas isoladamente poderem cometer seus crimes, porque o crime organizado, ele não vive na maneira organizada, burocraticamente, como é o Estado, né? Eles são muito mais ágeis, flexíveis, para poder cometer os crimes e assim por diante. Dão uma grande segurança para as pessoas que estão fazendo esse crime acontecer, e isso acontece no Brasil de modo geral. Mas aí eu vou falar uma outra questão, que eu falei que são 2 pontos. A outra é a questão da média. Eu não acredito em média. Acho que média é importante, né, para quando você constrói a curva normal e assim por diante, mas, na verdade, nós temos cidades que estão muito bem a respeito da segurança pública e cidades, municípios que estão muito mal em relação à segurança pública. Não se pode generalizar. É má ciência, né, fazer essa generalização. Então, a questão da segurança pública no Brasil pode ser criticada pelos órgãos internacionais, tudo bem. Para mim, é até um espanto que ainda haja tortura, né? Marquei bem aqui, tortura. Nossa, como é que é possível ainda existir tortura? Se existisse tortura, quando se pega um menor desses que estão delinquindo, né? Por que ele não diz de onde que vem as ordens e assim por diante? Será que eles, por tortura, eles conseguiram? A polícia conseguiria, né? Claro que os direitos humanos aí estão sendo deixados de lado. Quando você pega alguém que usa droga, né? Não é possível saber de onde vem essa droga, quem trouxe a droga e assim por diante. Não existe, então, para mim, essa tortura aqui, ou se ela existe, não é generalizada. Maravilha, eu vou chamar os nossos apoiadores culturais. No próximo bloco nós vamos discutir sobre Itapetininga. Voltamos já, não saiam daí. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Você está assistindo Jornal Cidade Livre.
Quitolina Imobiliária apresenta o novo centro econômico da cidade de Itapetininga. Platinum Centro Empresarial. Com projeto arquitetônico ousado, o Platinum oferece 20 andares e 180 salas reversíveis de 57 a 610 metros quadrados. Situado na Avenida José de Almeida Carvalho, o empreendimento possui toda a segurança e funcionalidade necessária para atender as mais diversas áreas de atuação. Venha para o novo polo econômico de Itapetininga. Aproveite as últimas unidades. Lançamento Quitolina Imobiliária. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Aconteceu um dia desses lá em casa. Eu estava na cozinha me preparando, quando de repente a chama do gás apagou. Imediatamente eu liguei 32710280. A entrega foi feita e eu nunca mais me esqueci. Supergás Brás, Kikogás, o melhor gás. A chama que satisfaz imediatamente em sua casa. Kikogás. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Voltamos Itapetininga para o segundo bloco aqui do programa. Olha, falar telescópio, é o vício, né? Mas é o programa Cidade Livre, né? Que temos aqui hoje o Correio de Itapetininga nas bancas, né? Vamos discutir agora aqui nesse bloco as notícias da cidade, que nós separamos algumas para discutir com os nossos convidados. Oposição quer SEI de consultorias no hospital. Os vereadores de oposição irão levar as documentações da prestação de contas do Instituto White para o Ministério Público. Os vereadores Itamar, Fuad, Milton Neri, Mauri aguardam os documentos oficiais para entregar ao órgão público. De acordo com o vereador Itamar Martins, os vereadores devem ingressar com o pedido de abertura de uma comissão especial de inquérito. Fábio, tá feia a situação aí do Instituto White, Itapetininga? Eu não estou acompanhando, viu? Eu não sei nada sobre esse assunto aí, assim. Acho que o papel do vereador é fiscalizar mesmo, se está encontrando irregularidade, deve fazer o que está fazendo, mas eu não tenho condição nenhuma de tecer qualquer comentário a respeito. Não sei o que é o contrato, quanto é pago, a prestação de contas. Você que já foi secretário, são grandes as dificuldades na relação de se fazer um edital? Muito grande, muito difícil. Esse tipo de contrato é um contrato com muitos detalhes, que tem que prever uma série de situações, uma série de bifurcações que podem ter, né, na saúde. Então, é complicadíssimo você fazer edital, você conseguir gente que participe, que aceite o preço. Não deixa de ser também uma dificuldade se estabelecer preço para os serviços que são prestados. Então, é muito difícil. E essa burocracia não proporciona que se burle o sistema e se faça... Então, se burlar a lei, vamos dizer, seria Exatamente. Isso? Aí que está, né? Quando você fala na lei, a lei em si, a lei de licitação, o que disciplina um contrato dessa natureza, você tem uma série de complexidades que são de interpretação também, né? Então, não existe um modelo exato que se diga, se é assim, está dentro da lei, se não é assim, não está dentro da lei.
É uma ciência inexata. O direito é uma ciência inexata e dentro desse assunto funciona da mesma maneira, porque você tem uma série de princípios da administração pública, aí, do interesse público. Você poderia dispensar a licitação em algumas situações, se fosse fracionado esse contrato. Em algumas situações, alguns serviços poderiam comportar até um contrato direto, sem fazer licitação, com inexigibilidade ou dispensa, conforme a situação. Então, é muito amplo isso, e opta-se, né, as administrações para que não configure de maneira alguma o direcionamento, né, o apadrinhamento. As administrações sérias, e eu tenho a impressão que a prefeitura daqui acho que fez isso também, elas fazem uma concorrência pública, né, uma licitação, e aí, nesse caso, através da publicação de edital, de chamamento, e as entidades interessadas se habilitam, né? Em tese, as entidades que vêm não visam lucro. Isso é importante. Em tese mas é importante que se fique registrado isso, né? Elas não podem lucrar, são entidades sem fins, são filantrópicas, né? São OCIPs, OSs, né? Exatamente. Então, que não deixam de ser ONGs, mas com algumas certificações, com status já pré-estabelecido em lei maior. Mas enfim, é dificílimo mesmo que se chegue no formato, mas eu acho que mais difícil do que tudo isso, na verdade, é se estabelecer um equilíbrio entre o que se paga e o que se recebe, a fiscalização, entendeu? Tudo isso, a gestão em si no dia a dia, eu acho que é mais difícil do que cumprir a lei. No final do ano passado, né, todo aquele problema com o SAS, GAECO, o Fantástico, até a Itapetininga veio, né, de forma foi premiada, triste, né, no Fantástico. Agora, novamente, temos esse problema aí com o Instituto Varte, né? Não, lembrando que não há nada provado, né, contra eles, são apenas acusações. Mas eu pergunto para o senhor, Itapetininga está sofrendo em relação à administração na área da saúde? É o que o Fábio colocou muito bem. Há um problema entre o que se paga e o que se precisa para gerar mesmo a questão de recuperar a saúde, né? Quer dizer, mais uma vez, essa medicina que ela é aplicada para tratar da doença e não para cuidar mesmo de que as pessoas não percam a saúde. Quer dizer, é sempre o mesmo problema. E eu percebi, por exemplo, um ângulo de uma notícia que é sintomática, e isso deve acontecer em muitos casos, né? A menina levou a filha, que estava ruim, passando mal, né? Foi uma vez, voltou, foi outra vez, voltou, e acontece que a menina morreu, foi a óbito, como o pessoal diz, né? Por quê? Por causa de uma questão de regulamento, um regulamento que não é discutido com todo mundo, e nem acho que poderia ser. Que quem vai poder dizer se a menina está mal mesmo e deve ficar internada é o médico especialista. Só que o médico especialista tem outras coisas para fazer, e ele não pôde chegar a tempo de olhar como é que estava a menina. Acho que esperou 3, 4 horas, a mãe da menina, né? Esperou, e daí não deu mais para esperar, saiu e a menina acabou morrendo também. Então, existem essas regulamentações, quer dizer, além da lei geral e tudo que tem que ser observado, existem coisas que são próprias da organização. E essas coisas próprias da organização, elas não são discutidas. São as letras miúdas nos contratos, né? Quer dizer, não se sabe bem como é que as coisas ocorrem. Eu sei que uma vereadora, que inclusive é médica, ela diz, quando eu mando um paciente para o hospital, é para já internar, não é para passar ainda por outro especialista e assim por diante. Triagem, né? Isso. Deixa eu perguntar aqui, professor, quando se instala, né, numa Câmara, uma comissão especial de inquérito, é porque há um problema sério? Toda vez, primeiro que para você propor uma instalação de um inquérito lá, você tem que ter provas fundamentais, né? Para que aquilo, senão as divergências políticas são tantas que já abriria um monte, né? Então, tem que ter indícios fortes de que realmente existe, e não vamos chegar a falar que existe uma má-fé, não é bem assim. Pode ser uma administração que não foi a contento, não agradou, enfim, não está adequada, e aí sim. Só para lembrar, no caso, um dos pontos que causou muita estranheza foi que essa empresa que foi contratada para fazer a consultoria tinha como seu presidente até o começo do ano, aliás, tinha como membro dessa sociedade até o começo do ano, o atual presidente
do Instituto. Isso. E que após a entrada dele no Instituto, começou a se fazer uma remessa significativa de recursos para a empresa contratada. Quer dizer, eu não estou falando aqui que ele tenha cometido alguma má fé, mas é no mínimo, assim, antiético, né? Você vê grandes empresários, quando saem de uma empresa, ele assina lá um acordo de confiabilidade e ele fica um tempo sem ingressar no concorrente, porque é uma situação desagradável. Qualquer ministro, quando sai do seu posto, ele não pode assumir nenhuma empresa. Nós vimos vários casos desses, que ele tem que deixar. O próprio presidente do Banco Itaú, se eu não me engano, ele, quando foi ministro, ele também não pôde voltar. Sim. Porque ele tem que guardar, porque senão ele leva informações importantes. E assim, no mínimo, acho que foi antiético. Pelo que eu li também, né? Eu estou falando sobre o que eu li. Então, realmente, eu acho que há necessidade. E isso, assim, mostra que Itapetininga está trabalhando num processo de clareza. Vai demonstrar realmente o que aconteceu e a população ficar... É um valor vultuoso? Sim, mas necessário. Porque hoje a gente pode falar assim, 300 e poucos mil, que foi a transferência de verba, né? 400, sim. Foi por aí, né? É muito dinheiro? Sim, é muito dinheiro. Mas foi necessário? De repente é pouco para a necessidade. A gente não sabe. Então, eu acho que é bem-vindo, sim. Eu acho que é bem-vindo até para esclarecer e mostrar que todo mundo tem um interesse só. Né? O prefeito, quando entrou, ele deu uma parada na prefeitura para poder tomar consciência e retomou. Enfim, eu acho que do mesmo jeito que se quer varrer o passado, tem que se atentar para o presente também. Deixa eu perguntar aqui, o Fábio, foi falado, ele até citou em valores, né? O Jornal Correio publicou na edição passada que o valor gasto por Instituto Vart foi de 460 mil, né, para atender. Para atender algumas necessidades, né, que estavam precisando fazer como consultorias. É normal, Fábio, quando uma empresa, quando uma OS, ela administra, no caso do Hospital Regional, contratar essas consultorias? Então, tudo depende do contrato, do convênio, das cláusulas que prevejam, né? Porque você tem, se não me engano, que estabelecer uma previsão de despesas e discriminá-las, inclusive, né? Então, o objeto do convênio geralmente tem que estipular quais são os serviços passíveis de serem contratados. Se havia a menção a essas consultorias, nada de irregular teria. Mas se não eram previstas, né, se a prestação de contas dele é prevista com despesas essencialmente médicas, equipamento cirúrgico, esse tipo de coisa, mais a folha de pagamento, despesas com pessoal, se tudo isso era objeto, mas não a contratação de consultoria, passa-se a ter uma violação do contrato anteriormente feito e ele pode ser denunciado, né? É importante lembrar uma questão aí, né? A contratação da consultoria em si, ela também deve ser, quando se tratam de recursos públicos e quando os valores são altos como esses aí, ela deve prescindir também de um certame, né, para que se dê transparência. É o que acontece, por exemplo, com as autarquias, com as sociedades de economia mista, que quando vão contratar pessoas ou contratar serviços, fazem ou concurso público, ou processo seletivo, ou inclusive licitação. Maravilha, vamos à nossa próxima notícia aqui. Fim da novela. Outra notícia do Correio aqui. Nesta quinta-feira, 23 de maio, foi realizada a segunda votação do projeto que proíbe a realização de rodeios e similares no município de Itapetininga. A votação foi tranquila. Os vereadores que apoiam o evento informaram que não apoiam, né? Acho que está errado aqui, que não apoiam o evento, entrarão na justiça para derrubar essa lei. Segundo Marcelo Nanini, do PSDB, a maioria do povo de Itapetininga quer rodeio. Perguntar para o seu Ângelo aí. Eu não quero. Mas movimentou, né, a Câmara, nos bares, nos táxis. Sim, Estava todo mundo discutindo essa questão do rodeio, né? Agora não vai ter mais rodeio em Itapetininga, até a segunda hora. Não, depende, porque ainda tem a questão do prefeito. O prefeito ainda tem que sancionar, né, ou vetar, e aí o veto volta de novo para a Câmara para ser aceito, ou de qualquer maneira. Então ainda há alguma coisa a mais, né?
Essa questão de rodeio, eu acho que ela foi muito bem discutida, acho que as pessoas todas participaram, os cidadãos que desejassem participar. Então, eu vejo nisso uma nova forma de democracia que já está começando a existir em Itapetininga e que não existia antes. Eu creio que o Facebook ele ajudou muito isso, porque os grupos estão se organizando, estão indo a campo e fazendo passeatas, enfim, estão se manifestando. Agora, existe aquela nossa classe média clássica, né, que ela se ausenta. É o poder silencioso, né? Ele não toma posição. Então, o que eu percebi na Câmara é que tinha uma ou outra pessoa que trabalha para que haja rodeio. E eles vão perder o emprego, né? Então, tudo é complexo. Você não pode analisar de uma maneira simplista as coisas que são extremamente complexas, né? O rodeio feito sem maltratar o animal deve ser possível, né? Então, poderia existir. Diz também que há uma tradição de rodeio em Itapetininga. E como eu disse, eu não tenho interesse nenhum em rodeio, né? Apesar de pessoas ligadas à minha família e tudo mais, têm interesse de rodeio e participam de rodeios em outras cidades e assim por diante. Por outro lado, Itapetininga está se destacando no cenário completo do Brasil como uma das cidades que está proibido o rodeio por causa da questão do maltrato do animal, né? Se é verdade ou não é que maltrata o animal, eu não sei, eu não tenho conhecimento dessa área. Professor, fim da novela, como diz o jornal, agora resolvido a questão do rodeio. Eu acho que a novela não terminou, não. Eu acompanhei assim um pouco distante, mas estive lá na Câmara, inclusive, quando teve a votação. E eu estou numa escola agrícola. Você imagina como é que é. Lá, os alunos, nas horas vagas, eles estão toda hora com laço e laçando tronco de madeira, galho, pneu de carro, qualquer coisa que se movimenta, eles estão laçando lá porque ficam treinando. Então, aquilo a gente vivencia o tempo todo e foi um murmúrio geral. Não pode, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu confesso que realmente eu não acompanho muito de perto e eu não sou muito favorável a isso, porque eu realmente acho que pela minha ignorância no assunto, eu acho que sim, maltrata o animal. Há os que falam que não, e isso tem que comprovar, mas enfim, eu não sei. Uma fala do vereador Marcelo Nannini que me deixou assim, eu achei que foi interessante até. Deveria haver um plebiscito, né? Já que é de interesse público, eu acho que deveria haver um plebiscito. Por outro lado, eu acho que se tivesse um plebiscito aqui, ganharia o sim, né? Porque a cidade vive isso, respira isso, né? Então é uma questão... Sim, em favor do rodeio. Em favor do rodeio, sim. Deve manter o rodeio, não cortar como foi feito. Por isso que eu acho que não acabou. Eu acho que vai haver muito movimento popular ainda, de classe. Justiça também vai. Vai porque estão alegando até que existe uma inconstitucionalidade, né? Sim. Parece que existe, sim. Vai haver, então isso aí não acabou por hora, não. Eu acho que mostra, sim, a preocupação do município em relação ao maltrato e eu acho isso interessante, mas que a ideia vai acabar, não. Eu não me recordo agora, até tentei buscar aqui e não consegui, mas na nossa escola, a questão de uns 4, 5 anos atrás, saiu um aluno formado que ele é campeão brasileiro de rodeio, foi para os Estados Unidos e ganhou também lá. Sim. Então foi famoso, até fomos buscar ele para vir na escola, para mostrar, nosso aluno, nossa loja, fazer o marketing, né? Então você vê como é que é, né? É um negócio assim, na vida desses meninos, isso é como se fosse o futebol para quem gosta de futebol, né? É vida, é um negócio que não faz sentido e alguns acham que o futebol é a coisa mais violenta que existe, né? Fábio, tomou proporções, gigantescas essa questão dos rodeios aqui em Itapetininga? Com certeza, né? Eu estou achando o debate é muito caloroso mesmo. Eu falei já, eu apresentei o Telescópio terça-feira e falei, né, que eu era contra o rodeio pela questão de ter presenciado como secretário, nós apoiamos um ano o rodeio lá e eu fui lá e eu presenciei, ninguém me contou. Eu fui lá e vi judiarem do boi, né? Eu vi um cara, eu não vi nada amarrado, tal, devia ter, não sei, não prestei atenção nisso, mas eu vi um cara que ficava
com o compromisso, com a responsabilidade em estar batendo nos touros que estavam prestes a entrar. Ah, para animar. Porque havia uma fila assim tal. E eu vi aquilo, é evidente que eu fiquei muito bravo com aquela situação ali, xinguei o cara e tal. E aquilo não me fez ser contra realmente depois daquilo, né? Mas conversando com as pessoas que vieram participar do programa, que foram entrevistadas aí, uma delas é empresária, não sei o quê, e no final do programa falou, olha, realmente tem essa tradição, tem as pessoas que trabalham errado, mas tem quem dá para trabalhar certo, dá para regulamentar, na verdade falta fiscalização. Então eu comecei a pensar por outro ângulo, né? Não que eu fiquei a favor, mas uma ideia que deve ser analisada, um prisma que deve ser analisado, né? Você está corrigindo um problema, você está assumindo que você não tem condição de fiscalizar o evento. Você está assumindo que você é falho na sua fiscalização, então você corta o mal pela raiz. Se isso começar a acontecer, vão proibir a gente de ter carro. Porque falam, está tendo muito acidente, o pessoal corre de carro. Trânsito não anda. Pô, mas tem quem corre, tem quem não corre, deixa eu ter carro, eu preciso do carro. Não, é melhor, vamos cortar pela raiz. Então começa a radicalizar demais as coisas, né? Nós, governo, não temos condição de regulamentar o rodeio, criar regras, fiscalização, procedimentos que tornem ele completamente saudável, e então nós vamos cortar. Não, então eu estou começando a talvez rever meu posicionamento. Ainda sou contra, porque ainda acho que mais vale a vida, sou a favor da vida, mas eu estou começando a enxergar que às vezes a gente pode estar entrando num caminho preguiçoso de resolver as coisas, assumindo defeitos nossos sabe, e tentando resolvê-los de uma forma radical de outro jeito. Maravilha. Vamos aqui a mais uma notícia de Itapetininga. Vereadores da oposição pretendem utilizar da lei orgânica municipal para exigir o comparecimento de alguns secretários na Câmara para prestar informações à população. Os primeiros a serem convocados serão o secretário de Administração, Luiz Paulo, o secretário de Promoção Social, Rogério Barchetti, e o secretário da Saúde, Felipe Galvão. O que está acontecendo aí, Fábio, que parece que direto está tendo na Câmara agora as audiências públicas, convocando os secretários a comparecerem, alguns vão, alguns não vão, é normal isso? Eu sou a favor que se vá, né? Isso aí foi uma lei, né, que foi aprovada, essas idas aí não eram obrigadas até acho que 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás. Me lembro que eu fui 2 ou 3 vezes, não me recordo qual o número exato, mas fui convocado também como secretário e achei super saudável, esclarece uma série de dúvidas, de informações muitas vezes inexatas, né, que se tem. O vereador, ele é geralmente um político que tem um contato mais direto com a população, né, do que os próprios secretários. O secretário tem também muitos, mas às vezes num segmento específico, né? Eu, por exemplo, na cultura, no esporte, tinha contato muito com o pessoal que era dessa área, mas a oportunidade de se responder os vereadores é a oportunidade exatamente de se democratizar ainda mais o trabalho que é feito. Eu vejo por esse lado. Tornar mais democrático ainda esse questionamento. Agora, os nomes que você me chamou a atenção, os 3 primeiros nomes, né, que você disse, que são os 2 secretários de fora, cuja nomeação houve uma repercussão bastante intensa, né, na nomeação de secretário de fora, e também o Felipe, que está conduzindo a pasta mais polêmica, né? Então eu estou prevendo que essas convocações estão sendo tendenciosas, no intuito exatamente de se cobrar respostas do secretário de administração aí, que é de Tatuí, e de promoção social por alguma coisa, que cada um tem um ponto polêmico aí no disque-disque, nos bastidores políticos. Está me parecendo uma convocação tendenciosa exatamente para se tornar essa... Política, vamos dizer. Política. É isso mesmo, professor? Você concorda? É o que parece, né? É o que parece. A gente sabe que é interessante, é saudável todos estarem lá prestando conta e dando explicações. Eu acho que isso é salutar, é a comunicação, né? Mas a gente sabe que ninguém dá ponto sem nó. Então, realmente, o Fábio aí
ressaltou com bastante propriedade, né? Parece que se tem uma tendência, sim, de estar buscando uma caça às bruxas ou, quem sabe, desestabilizar alguma coisa. Eu tenho percebido que a Câmara tem lutado bastante e o prefeito tem algumas quedas de braço duras lá e tem perdido algumas, né? Eu tenho verificado isso nos jornais. Inclusive com vereadores da base, né? Pois é. Então, eu não sei se isso é uma democracia ou isso é uma demonstração de força. Enfim, eu quero crer que seja uma democracia. Eu acredito, sim, que é salutar, como eu disse, todos irem lá, mas, como o Fábio ressaltou, realmente os nomes são um pouco preocupantes, né? Assim, denotam alguma coisa meio que... porque de cara esses três, né? Por que não um com outras duas Por que não áreas? aleatoriamente, né? Aleatoriamente. Ficou uma coisa meio... Me chamou a atenção, me chamou a atenção. Podia ter Ângelo, convocações aí? como foi dito, né, pelo Giovanni, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? As coisas nunca são só boas ou só ruins, né? O lado bom é realmente assim de a população ter mais informações a respeito do que está acontecendo, né? Se o prefeito for muito centralizador, os secretários também têm pouca maneira de se expressar, né? Ele tem que ele fica impedido, né? Por outro lado, sendo o prefeito, ele não tem todos os detalhes. O secretário tem mais detalhes, né? Pode informar melhor e assim por diante. Mas então teria que ter um programa de audiências, vamos dizer assim, todos os secretários, né, vão ser convidados, primeiro esse, depois aqueles, para perder essa questão de um secretário não é médico, né? Ele é dentista, ele é odontólogo, né? E como vão tentar criar alguma situação ruim para a própria pessoa, não é isso que é o secretário. Do outro lado também, dois que são de outros municípios, acho que eles foram candidatos a prefeitos e perderam a eleição, né? Então, como são do PSDB, foram chamados para vir ajudar o governo. Nada contra, desde que ele compreenda bem como é que é o povo itapitiningano, a nossa cultura aqui e assim por diante. A tendência do político, muito bem acertado também pelo Giovanni, é ganhar pontos perante a população, né? Conseguir se reeleger. O objetivo do político é só esse. Eu agora estou aqui, vou tirar máximo proveito para continuar aqui, né? A nossa estrutura é assim, nossa legislação é assim. Nós estamos dentro desse quadro. Giovanni, nosso programa está chegando ao fim. Queria agradecer a todos os convidados. Ângelo, que eu não posso mais chamar de seu Ângelo. Eu agradeço também, agradeço a todos que estiverem aqui nos ouvindo, agradeço aos companheiros de bancada hoje, né? E uma boa noite para todos. Fábio, obrigado aí por ter vindo aí. Eu que agradeço, desejo uma boa noite e um ótimo final de semana aí para todo mundo. Deixa o Giovanni por último, porque ele gosta de coordenar aí vestibulares na cidade. Conte para nós as novidades, conte para os nossos telespectadores as novidades da próxima quarta-feira, que você estará comigo, inclusive no programa Telescópio. Então, a FAT, Fundação de Apoio à Tecnologia, ela coordena, é uma empresa que coordena os vestibulares, né? Vestibular, vestibulinhos, processos seletivos. E aqui em Itapetininga, ela foi contratada pelo Instituto Federal para fazer o processo seletivo do Instituto Federal. E como eu sou uma pessoa dentro da FAT, eles me colocaram essa responsabilidade de fazer a coordenação. Então, eu queria avisar a todos aí que estão nos ouvindo que o processo seletivo, as inscrições para o processo seletivo da IFESP, que é o Instituto Federal, estão abertos a partir do dia 8, foi aberto a partir do dia 8 de maio e vão até o dia 3 de junho. E convido a todos a assistirem o programa quarta-feira, Telescópio. Vamos estar presente aqui com o coordenador local do Instituto Federal e mais um funcionário da direção do Instituto Federal para poder, enfim, explicar o que é o processo, quais são os cursos, o que é o Instituto Federal, qual é a importância que ele tem e a qualidade do ensino que ele tem proporcionado aqui para Itapetininga já há algum tempo. É um instituto renomado, como todo mundo sabe. Então, o pessoal aí, fique esperto aí, porque quarta-feira vai ter notícias excelentes das pessoas mais tarimbadas no assunto. Queria agradecer a você, Maurício, pela oportunidade, Fábio, nosso querido pensador aqui, que para mim é um exemplo. E agradecer a todos que estão nos ouvindo aí, vendo, né? E sempre que for possível, a gente vai estar aqui para poder trazer novidades.
Maravilha. Lembrando que hoje temos a primeira festa em louvor a Nossa Senhora dos Prazeres, lá na Catedral, a partir das 19 horas. Também no final de semana nós temos o primeiro passeio fotográfico de Itapetininga, que será no próximo domingo, lá na Feira Municipal. Também teremos o Vibe Skate na Veia, que vai ser lá no Sebastião Vilaça, no domingo. Cheio, o final de semana e repleto de atividades para você itapetiningano, para que você saia da sua casa e você vá se divertir. Bom, nosso programa chegou ao fim. Na próxima segunda-feira, o Gustavo Gurgel estará de volta aqui no programa Cidade Livre a partir das 19 horas, 19 não, das 18 horas, e eu estarei no programa Telescópio. Um abraço a todos, bom final de semana e até segunda-feira. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência